Olá, boa noite, tudo bom? Eu sou o Gabriel, estou aqui para falar sobre um pouquinho sobre o nosso trabalho de TI. Além de mim no grupo tem o Yuri, Maria Cecília, tem a Glenda e tem a Isabela. Eles não puderam estar com a gente, aqui com a gente, porque eles estão resolvendo questões lá e outros trabalhos também. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho de TI, e aí, para começar, a gente vai falar sobre o que que a gente procurou buscar para passar. Dentro das questões que abrangeram, a gente foi através do que nos foi passado, né, pela professora, e nós fomos procurar lugares para relatar, para as pessoas saberem. Para quem não entende, nosso trabalho de pré de prática e extensão interdisciplinar, a gente precisa sair da faculdade para que as pessoas, para que a gente possa comunicar com as pessoas, para saber como que é, para exercer o nosso trabalho, né, nossos estudos. E dentro desse aspecto, escolhemos o INSS, que ficava lá na Serra, para a gente poder falar sobre isso. E aí, a partir disso, a gente elaborou métodos, questões para poder falar sobre o INSS, falar sobre essa questão. E aí no trabalho também tem fotos do dia que a gente foi lá. O que que acontece? Acontece que a gente queria saber como funcionava o INSS, aquelas básicas jurídicas, né? Depois da pandemia também você teve que começar a para entrar no INSS para pegar essas questões, entrar em meios online. E aí, quando a gente chegou lá para conversar com o pessoal, para saber mais ou menos o que estava acontecendo, o que mais a gente via era filas grandes, filas abusivas, enormes. A gente também viu muitas pessoas no sol, muitos idosos em pé. Por que que acontece? Quando a gente chegou lá, a gente foi conversar com eles para tirar questões, saber o que que a gente poderia ajudar. E aí, nisso que a gente foi chegar lá para saber o que que a gente poderia ajudar, a gente conversou com uma senhora e um senhor. E a gente reparou nisso, que eram filas quilométricas e que aquele era um outro estágio, não era o primeiro estágio. Eles nos falaram que o primeiro estágio era entrar no site do INSS, do seguro de vida, e aí depois que você entra nesse site do INSS, do seguro de vida, você tem que marcar um dia para agendar, e aí depois que você marcar, você vai lá. Então, o que acontece? Primeira coisa, às vezes é difícil para nós, jovens, marcarmos coisas no computador. Você imagina para uma pessoa que é 70, 80 anos, que só quer a sua aposentadoria. Segunda coisa, a pessoa já vai lá achando que vai se aposentar. Não, ela não vai lá se aposentar. Primeiro de tudo, ela vai passar por essa fase preliminar para depois pedir a sua aposentadoria. E terceira coisa, a pessoa, quando ela chegar lá, ela quer o mínimo básico para uma pessoa ficar numa fila. Só que quando a gente chegou lá, não deixaram a gente entrar, a gente até questionou com segurança, o segurança não deixou a gente entrar. E aí, nisso que a gente não conseguiu entrar, a gente foi conversar com as pessoas. Uma fila, pessoas no sol, para até reparar nas fotos, tinha pessoas no sol, pessoas reclamando muito da demora. Por que que acontece? Quando eles vão lá para a fila, eles não entram de urgente, eles não entram direto para a fila. Quando eles entram naquela fila lá de espera deles, eles têm que esperar basicamente mais ainda um tempo para serem chamados. E aí você pensa, já a pessoa idosa, que muitas vezes precisa de um neto, um filho para ajudar ela a entrar, fazer a perícia, quando ela passa para o dia da perícia, ela ainda tem que esperar em pé. Ou seja, o seguro, que é um básico da Constituição, está no artigo da Constituição, que é um meio básico para a gente poder viver. Você imagina eu buscar o meu direito e aí demorar. E, através disso, eles nos relataram que depois da pandemia, ainda o que já era ruim conseguiu piorar. Porque imagina você na pandemia ter que sair da sua casa, sair às vezes da sua casa, para realizar exames ou perícias, sendo que não dava para realizar, porque, como que a gente pôde ver lá, você tinha que realizar uma perícia para poder passar. E como é que você vai realizar uma perícia sendo que você tem evidenciado problema de pandemia, você idoso morrer. E aí a pessoa não podia ter o seu seguro de vida. Como é que a gente ia alertar uma pessoa dessa? E aí o que a gente fez? Questionamos. A maioria das reclamações eram essas, de que as pessoas tinham que, elas queriam uma melhoria, porque querendo ou não, parece que para a terceira idade, que
o Estado, que o bem público, ele deixa de mão, ele larga, deixa haver navios, e assim as pessoas elas não têm o mínimo básico para esperar na fila, mas basicamente a pessoa ela precisa que, que sentado, né? Questão de sol muito quente, e imagina você um idoso de 70, 80 anos lá esperando. E aí, qual que foi a nossa metodologia? A partir dessa, desse aspecto, a gente precisava mostrar para as pessoas, para eles mesmos, como é que entrava. E aí, a gente auxiliou, foi auxiliando, porque, querendo ou não, hoje são eles, mas no futuro serão nós. E aí a gente precisava auxiliar as pessoas para que elas pudessem ir lá no site do INSS, e através disso marcar sua perícia, e isso poderia ser muito mais curto, muito mais simplificado. Então, houve uma moça lá que nos relatou que ela precisou de 5 meses para marcar a perícia, ou seja, 5 meses esperando uma perícia para demorar mais para sair ao seu seguro de vida. E aí, nesse tempo de 5 meses, como é que essa pessoa vai conseguir se alimentar, trabalhar, se essa pessoa estiver sozinha, se essa pessoa não conseguir mexer no computador? Nós precisamos de meios mais fáceis, acessíveis para essas pessoas. Porque, querendo ou não, são idosos. A gente, muitas das vezes, na nossa juventude, a gente quer fazer as coisas no computador, mas nós somos dessa geração. Eles não são dessa geração. E se está ruim agora, pensa daqui, quando for a nossa vez de termos passar por essa perícia. Muito mais complicado. Então é isso que a gente tentou fazer. A gente tentou encurtar esse tempo de perícia, porque querendo 4 meses poderia ser demorar para marcar um sol quente, as pessoas reclamando, questão de. E aí, tem até fotos, qual que é a nossa metodologia para melhorar isso? É melhorar essa questão da rapidez, da eficiência, para que não seja uma coisa muito, como eu posso dizer, não seja uma coisa muito ampla, muito grande, muito demorada. Porque, querendo ou não, uma pessoa já tem 80 anos, ela está já num desgaste da vida dela, que ela não tem que ficar passando por essas coisas. A pessoa ela já não aguenta mais passar por isso. Ela quer trabalhar não, desculpa. Ela quer passar por essa aposentadoria, ela quer ganhar o seu dinheiro, porque a pessoa, vamos supor, 80 anos, ela trabalhou no mínimo 40, 50 anos daqui. E agora que ela tem o direito de descansar, ela vai ter que ficar mais se desgastando. E foi isso que a gente conseguiu relatar de lá nas fotos, poder ver que a gente está muito sol, muitos problemas. Então é isso que a gente queria passar. Essa parte dessa metodologia, essa questão. E nas considerações finais, o que a gente pode considerar nos finalmente, é que o trabalho de Pei vem nos engrandecendo, vem nos mostrando que a vida é um horizonte maior do que aquilo que a gente vê, né? Porque a gente muitas das vezes, quando a gente faz direito, faz outros cursos, a gente fica muito preso à sala de aula. Então, quando você tem uma matéria dessa de P, que você pode expandir seus horizontes, seu objetivo de vida, que é mostrar nesse caso, para os idosos, como auxiliá-los na questão do INSS, auxiliá-los na questão do seguro de vida, é ampliar esses horizontes, mostrar para eles que eles podem ter mais fácil, meios mais fáceis. Às vezes nós temos um parente que passa por isso, e aí quando nós vamos ajudar, nós verdadeiramente vemos a dificuldade. E aí, às vezes, basicamente, como que a gente poderia ajudar também? Avisando as pessoas, ó, hoje você não precisa ir lá para marcar a sua perícia, você pode fazer pelo computador. Se necessário, alguém do lado para te auxiliar, fazer, marcar o dia certinho. Quando for, chega cedo, porque infelizmente tem fila. Chega cedo, passa quando for sua vez, foi chamado, vá. E é isso. Finalizamos mais um trabalho de PEI, foi muito bom estar aqui e gravar esse vídeo com a professora. Desculpa qualquer coisa, se o vídeo não ficou bom, se foi meio rápido, mas é basicamente isso que a gente tinha para gravar, para mostrar que expandimos nossos horizontes nessa área de PEI e que através disso conseguimos, talvez, não para todos, não mudar muito, mas um pouquinho que a gente já mudou na vida de uma senhora, que a gente passou a informação lá no final, né, quando a gente saiu, a senhora falou que a perícia dela tinha sido aceita. Então, mudamos só um pouquinho, já faz muito bastante. Às vezes a gente
essa rotina maçante da vida, em que a gente só olha para o nosso mundo, só olha para o que está ao lado, mas tem um horizonte acima, né, que a gente não pode negar, a gente não pode deixar passar essa parte da vida. Foi isso. Fomos lá no INSS através desse trabalho para mostrar para as pessoas, para mostrar para os idosos, não só idosos, porque aposentadoria e seguro de vida não é só para idosos, às vezes a pessoa não pode mais trabalhar, não pode. Então não é só idosos. E é isso, basicamente é isso. Muito obrigado, professora Franciele, por ver o vídeo. Muito obrigado a todos. Felizmente nem todo mundo no meu grupo pôde estar aqui, mas continuaremos. Isso aí. Obrigado mais um ano. Tá